Olá, vamos então fazer exercício para aplicar esses conceitos relacionados ao método das seções. Vamos então fazer um exercício para fixar, esse tópico sobre o método das seções. O exercício diz para a gente o seguinte: determine a força nos membros CD, CF e CG da treliça e indique se os membros estão sob tração ou compressão. Ok. O que o problema está nos pedindo? Exatamente, as forças que estão atuando, em CD, CF e CG. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar: estamos trabalhando com treliça. Logo, temos duas opções: ela é bidimensional, ou utilizamos o método dos nós, ou utilizamos o método das seções. Nesse caso, todas as forças solicitadas no enunciado estão relacionadas com o nó C. Então, o que vem à mente é utilizarmos o método dos nós para resolver. Ok, mas vamos observar agora o nó C. Nós temos uma força externa conhecida e 1, 2, 3, 4, 5 forças internas, que na hora que a gente avaliar o nó C vão virar forças externas e, consequentemente, vão para as nossas equações. Quantas equações nós temos? 2. Podemos ter 5 incógnitas? Não. Logo, não conseguimos de imediato iniciar pelo nó C. Nós sabemos também que quando utilizamos o método dos nós, nós temos que identificar, as reações de apoio, A e E nesse caso, e a partir de um nó que eu tenha menos incógnitos ou a mesma quantidade de incógnitos e de equações para conseguir resolver. Então, nesse caso, se eu analisar o nó A, eu vou ter duas incógnitas, porque a força de reação eu descubro como um corpo rígido e aqui eu já tenho o 2 kN como uma força externa determinada. Então, eu consigo iniciar pelo nó A. Da mesma forma que a gente avaliou o nó C, nós vamos perceber o que acontece para o nó B, para o nó H, para o nó G, para o nó F, para o nó D. Então, nós vamos ter que optar por iniciar ou pelo nó E ou pelo nó A. E aí, a gente vai repetindo a análise por nó até chegar no nó C. Então, eu vou iniciar pelo nó A, depois passo pelo B e depois eu chego no C? Não, por quê? Se eu resolver o B, eu descubro a força aqui no membro BC. Mas eu não descubro essas outras forças, então eu vou ter que continuar tendo 4 incógnitas, que são um número menor que duas equações, o número de equações. Então, eu não consigo resolver esse nó. Eu preciso, então, definir um outro nó, o H. Então, resolvi o A, o B, vou resolver o H para conseguir encontrar também o membro aqui de CH. Ainda assim, eu vou ter 3 incógnitas. Então, eu vou ter que resolver mais uma para chegar só a 2 incógnitas. Ou seja, eu vou resolver vários nós. Tem como? Tem, mas o procedimento é longo. E se eu for pelo método das seções? O enunciado está pedindo para a gente esse membro e esse membro. Se eu cortar pegando esses 3 membros, eu vou ter que pegar pelo menos mais um, que seria, no caso aqui, HG. Posso cortar 4 membros? Não, porque eu só tenho 3 equações, então eu só posso cortar 3 membros para eu ter 3 incógnitas. Então, pelo método das seções, eu teria que cortar assim. Ok, resolvo o problema do CD e do CF, mas o do CG que pede? A gente não resolve. Mas olha só, a gente encontra GF. Então, se eu fizer o método da seção, seccionando aqui, eu tenho GF, eu posso olhar depois só o nó G, porque se eu tenho essa força, eu consigo encontrar essa força e essa força. Por quê? Vou ter duas incógnitas e duas equações. Daí, conseguimos então, definir qual o procedimento que vamos adotar. Primeiro, método das seções, para identificar CD e CF, e depois o método do nó, para a gente identificar CG. É um caminho mais curto que se a gente fosse só pelo método dos nós. Sabendo disso, seccionando então aqui, esses 3, nós temos qual opção? Pegando então aqui uma caneta, nós temos qual opção? Nós temos, a partir do momento que a gente secciona aqui, nós temos ou a direita ou a esquerda para escolher.
Visualmente falando, em ambos os lados tem reações de apoio. Então, independente do que a gente escolher, a gente vai ter que calcular pelo menos uma reação de apoio. Mas o lado direito é muito menor e muito mais simples que o lado esquerdo em termos de forças, né? Tem 3 forças externas já conhecidas do lado esquerdo, enquanto no direito tem 2. Forças de reações no lado esquerdo vão ser 2, no lado direito vai ser 1. Tem menos membros, então optamos pelo lado direito. Assim, nós precisamos saber somente a reação de apoio em E, não a reação de apoio em A, porque nós vamos escolher esse lado, então para que a gente precisa de reação de apoio em A? Sabendo disso, vamos então para a solução. Definimos os passos, né? Nós precisamos então fazer o diagrama de corpo livre para escolher, para definir, né, a reação de apoio que a gente precisa, que está no ponto E. Então, no nó A, nós temos, né, uma reação de apoio impedindo a translação na vertical e uma reação de apoio impedindo a translação na horizontal. Em contrapartida, no nó E, nós temos apenas uma reação de apoio impedindo aí movimento translacional na vertical, ok? Daqui nós conseguimos, então, encontrar quanto que vale E de Y. Podemos fazer várias combinações de equações, mas tem uma forma direta. Temos 3 variáveis, né? 3 incógnitas. Se nós fizermos momento em relação a A, 2 incógnitas somem da nossa equação, que é a x e a y, porque elas passam nesse ponto A. Então, trabalhando com a convenção padrão, x positivo para a direita, y para cima em momento no sentido anti-horário, nós temos aqui, né, que somatório de momento em A vai ser igual a 0. Lembrando que aqui o nosso diagrama já está todo definido, porque nós temos todas as forças externas representadas, todas as distâncias e todos os pontos. Então, nós podemos avançar. 4 vai fazer o momento negativo, 4 vai fazer um movimento negativo, 5 vai fazer um momento negativo, 3 vai fazer um momento negativo e a y vai fazer um momento positivo, né? Qual que é a distância de 4? 5. Qual que é a distância do segundo 4? 5 mais 5. Qual que é a distância do 5? 5 mais 5 mais 5. Qual é a distância da força 3? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, daqui nós temos que menos, que ela vai fazer o momento negativo, né? Menos 4. Vezes 5, que eu já vou considerar que está tudo em quilonewton, né? Menos 4 vezes 10. Menos 5 vezes 15. Menos 3 vezes 20. Mais y vezes 20. Isso tudo vai ser igual a 0, porque a gente tem equilíbrio. Logo, a gente tem que 20 y é igual a 195. Então, E de y é igual a 9,75. Lembrar, já que a gente não pôs o quilo, né, na equação, quilonewton, unidade. Poderíamos escrever aqui, por exemplo, menos 4K vezes 5 e assim continua a equação, trazendo, né, o prefixo para o nosso cálculo. Se nós não colocamos o prefixo aqui, nós temos que lembrar no final que nós estamos considerando que todos estão, né, com esse prefixo. Então, vale a pena a conferência. Ou seja, definimos quanto que vale nosso EY. Logo, já que nós vamos fazer o método das seções aqui, nós já temos todos os valores externos envolvidos. Portanto, podemos, então, aplicar o método das seções. Então, aqui nós temos o método das seções. Vou colocar de outra cor novamente para ficar mais fácil de enxergar. Nós temos no método das seções, né? Nós seccionamos como mostrado aqui. Então, nós temos aqui, ó, sempre considerando conversão aí de tração, FDC, nós temos FC,
né? Indo de D para C, indo de F para C e indo aqui, ó, considerando de F para G. Lembrando que, né, nós temos a informação de que aqui é 5 metros e de que aqui são 3 metros. Nós também sabemos que aqui no ponto E, né, nós temos 9,75 kN, que encontramos anteriormente, e assim nós temos, né, nossa, vamos dizer assim, nossa representação do diagrama. Vou trocar de cor aqui novamente, porque nós vamos inserir agora, vou pôr um verde, os ângulos. Por que a gente precisa dos ângulos? A gente precisa saber qual que é o ângulo de FFC e qual que é o ângulo de FFG, para a gente conseguir fazer as decomposições, né? Então, eu consigo encontrar esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa, e eu consigo encontrar esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de beta. Se a gente olhar, né, num desenho aqui maior, nós temos que esse aqui é meu alfa, e esse aqui é meu beta, ok? É super tranquilo da gente encontrar, porque aqui é 90 graus. Então, qual que é o tangente de alfa? É esse comprimento sobre esse comprimento. Qual que é a tangente de beta? É esse comprimento sobre esse comprimento. Ou seja, nós temos essas informações. Assim, nós podemos falar, né, que alfa é igual a tangente a menos 1. Então, esse comprimento sobre esse vai dar exatamente o quê? 5 sobre 3, que é igual a 59,04 graus. Bem como beta, nós temos aqui que vale tangente a menos 1 ali de 2 sobre 5, que é aqui, ó, 2 sobre 5, que é igual a 21,80 graus. Ok, e agora, como que a gente calcula? Nós queremos saber, então, quanto vale FDC, FFC, FFG. Nós temos diversas formas de calcular isso. Nós podemos calcular, por exemplo, momento em relação a ponto, somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. Mas vamos treinar a execução de equações que nos fornecem de imediato o valor de uma incógnita. Então, por exemplo, vamos começar pela mais difícil análise ali. Se eu quero encontrar FFC. Para eu encontrar FFC de forma direta, o meu momento tem que ser em relação a qual ponto? A um ponto que tanto a linha de ação de FDC quanto a linha de FFG se cruzam. Então, em relação a esse ponto O aqui. Por quê? Minha linha de ação de FFG e FDC cruza naquele ponto, automaticamente o momento delas em relação àquele ponto é zero. Tá, então como que eu calculo o momento das outras forças em relação a esse ponto? Eu sei quanto vale 5, eu sei quanto vale 3, mas eu não sei a distância dessas forças até o ponto O. Preciso encontrá-las. Eu não sei qual que é a distância de FFC, a menor distância perpendicular, até o ponto O. Mas, se eu decompor FFC em x e y, eu tenho também as distâncias, desde que eu consigo falar quanto que está esse ponto O em relação a uma distância D, aí vamos considerar assim, do meu ponto F ou do meu ponto D, ok? E como que a gente encontra essa distância? Logo, nós temos que encontrar, então, quando é a localização desse ponto O. Mas, para isso, vamos só representar as forças, né, que nós identificamos no último slide. Então, a gente tem aqui F, FG, nós temos aqui F, FC, e nós temos aqui F, DC. Além disso, nós temos uma reação de apoio aqui, é Y, que já foi até calculada, né? Encontramos no valor de 9,75. Além disso, nós identificamos quanto vale
alfa e quanto vale beta, certo? Agora queremos saber quanto que a localização desse ponto O aqui. Então, se a gente continuar aqui, prolongar essa linha, nós temos que aqui é beta. Chamando, então, essa distância que não sabemos de D, a altura a gente sabe. A altura é qual? 3 metros, né? Nós conseguimos encontrar o valor de D e, consequentemente, a localização do nosso ponto O. Lembrando aqui que de D a E são 5 metros, ok? Então, como que a gente encontra essa distância D aí? Nós temos tangente de beta. Quanto que vale a tangente de beta? 3 sobre D. Logo, nós temos que D vai ser o quê? Tangente, 3 sobre tangente de beta. Nós sabemos que beta vale 21,8, a gente consegue calcular o D. Logo, D igual a 7,5 metros. Na dúvida, é só fazer a multiplicação aqui, né? Que seria D igual a 3, tangente de 21,80. Então, encontrando D, a gente consegue fazer, então, o quê? O somatório de momentos em relação a esse ponto O que definimos igual a zero. Quem que é esse somatório de momentos? Nós temos a força 5 gerando momento, certo? Nós temos a força 3 gerando momento. Nós temos Y gerando momento. E nós temos FC gerando momento, dado que FFG e FDC passam pelo ponto O. Então, a força de 5 kN vai provocar um momento no sentido horário, então positivo, mais 5 vezes a distância D, que é quanto? 7,5. A 3, qual que é, né? É o momento provocado por 3, vai ser positivo, vai provocar um momento, né? Assim, no sentido horário, então mais 3 vezes a distância, que é o quê? D menos 5. 7,5 menos 5. 2,5. Y vai ser a mesma distância de 3, só que vai provocar um momento assim, que é um momento negativo. Então, menos Y, nós já vimos que a Y é 9,75, vezes 2,5, certo? Agora, como é que nós fazemos para calcular esse momento de FFC? Nós vamos decompor ela, né? Fazer uma FCY e uma FFCX, certo? A distância de FFCX vai ser 3 e a distância de FFCY vai ser D, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Só que cuidado com esse D que a gente vai estar utilizando. Vamos lá, então. FFC em relação a X vai valer o quê? Seno de alfa ali, certo? Logo, nós vamos ter mais FFCX e FFCY vão gerar momento negativo ou positivo? Vão gerar momento nesse sentido e vão gerar momento nesse sentido, ambos positivo. Então, na verdade, aqui é negativo. Então, vão ser menos FCY, que é o quê? Cosseno de alfa, né? Vezes a distância. Qual que é a distância? A distância D, que vale 7,5, menos FFC, seno de alfa, vezes a distância. Qual que é a distância ali em relação ao nossa componente x de FFC? 3. E isso tudo igual a 0. Daqui a gente encontra, então, que F
FC é igual a 3,21 kN. Se é positivo, isso indica para a gente, então, que tem uma tração, certo? O que falta a gente calcular agora? Quanto que vale FDC e FG? De forma análoga, né? Nós vamos fazer, então, somatório de momentos. Então, somatório de momentos. Para encontrar FDC, então, eu quero DC, FFC e FFG passam no ponto F. Então, faço somatório de momentos e F igual a zero para excluir essas duas forças, né? Então, só limpando aqui para não confundir, vou fazer em relação agora a F. Então, nós não temos mais, né, a necessidade de ter aqui um posicionamento D, certo? Com esse ponto O aqui. Não tem mais essa necessidade. Então, para fazer agora em relação ao ponto F, FFC e FFG não geram momento porque estão passando do ponto F e nem a força de 5 kN. FDC vai gerar um momento assim, que é positivo, né? Com uma distância aqui de 3 metros. E a força de 3 e a Y vão gerar momentos com uma distância de 5 metros. Apresentadas aqui, sendo que 3 gera um momento negativo e a Y gera um momento positivo. Então, daqui nós temos o quê? Nós temos que FDC positivo, né? Vezes a distância 3. Menos 3 vezes 5, mais Y vezes 5, igual a zero. A Y nós já encontramos anteriormente, é 9,75, né? Então, daqui a gente tem que FDC, calculando, é igual a menos 11,25 quilonewtons. Lembrando sempre que o menos ali indica pra gente o quê? Nós adotamos ele como tração. Então, na verdade, ele é o quê? Esse menos está indicando para a gente que ele é uma compressão, certo? Continuando, se a gente quer saber, então, agora FG, nós fazemos, então, momento em relação a que ponto? Ao ponto C aqui presente. Vou apagar as outras informações para não confundir. Então, nós vamos fazer um momento em relação ao ponto C, certo? Não vai precisar saber nada sobre FFC, porque ele vai passar pelo ponto C, e não vai precisar saber nada, né, em relação a FDC, porque ele também passa pelo ponto C. Então, nós vamos precisar saber apenas, né, essa relação aqui. Vamos chamar de beta, né, igual nós já tínhamos falado, para fazer a decomposição do FFG. Logo, nós temos, né, que o momento em relação ao ponto C é igual a zero. Qual que é a distância para o ponto C? São 5 metros. Igual do ponto D para o ponto E. Então, daqui nós sabemos, né, que a força de 5 vai gerar um momento negativo, a força de 3 um momento negativo e a força de AY um momento positivo. Então, nós temos daqui que menos 5 vezes 5 menos 3 vezes 10, mais y vezes 10, sempre lembrando que está tudo em quilonewton, né? FG, nós vamos ter duas aqui, né? Que seria a nossa FGY e a nossa FGX. Ambas vão gerar, né, momentos nesse sentido, que é o nosso sentido negativo. Então, para ambas menos, né? Então, nós vamos ter menos FG cosseno de beta, que traz para a gente o nosso x, a distância vezes 3, menos o FG seno de beta, que a distância é 5, igual a zero. Ok? Daqui nós temos, então, sabendo que beta já foi calculada a 21,8, que FG é igual a
0,15 kN, que é positivo, então tração. Resta para a gente então avaliar o quê? Só o nó G. É um detalhe importante. Há outras formas de a gente encontrar também direto, tanto o FDC quanto o FG. Que forma seria essa? Seria, já que a linha de ação, por exemplo, vou apagar aqui para ficar mais claro. Já que FGG tem uma linha de ação, a gente pode transladar ela ao longo da linha de ação, certo? O mesmo vale para as outras forças. Nós já vimos que é um vetor que é possível transladar ele ao longo de sua linha de ação sem gerar um efeito. Então, vamos pegar, por exemplo, para ficar mais fácil, o somatório aqui de momentos em F. Eu poderia pegar toda a análise, ou tanto em F, na verdade, eu vou pegar aqui em O. Eu poderia pegar, né, a minha força FFC, que está aqui, levar ela lá no meu ponto C. Então, ela estaria aqui, ó. Então, vou fazer de um jeito mais amplo aqui, ó. Então, tá aqui meu ponto C. Então, ela estaria assim no meu ponto C. Transladei ela aqui, ó, ok? Ela estaria aqui, que seria a minha FFC. Eu teria uma componente aqui e uma componente aqui, certo? Essa componente passaria no meu ponto O, que ó, o ponto C está na mesma linha do meu ponto O, e essa componente eu teria a distância de C até O para calcular. Daria a mesma resposta. Seria uma alternativa, por exemplo, para a gente calcular esse somatório de momentos aqui de O em relação a zero. Então, só para vocês entenderem, se eu fizesse isso, né, uma forma alternativa aqui, ó, como que seria o momento em relação a O? Nós repetiríamos todos esses termos aqui. Então, 5 vezes 7,5, mais 3 vezes 2,5, menos 9,75 vezes 2,5. E aí, a gente colocaria essas duas apresentações aqui em uma única, que seria justamente essa aqui, dado que essa não geraria momento. Quem que é essa? É o FY, né? O FFCY. Então, geraria momento negativo, menos FCY, ele é o cosseno de alfa, vezes a distância. Então, teria distância, né, de D a O, que a gente calculou que é de 7,5, mais a distância de D até C, que é 5, que daria, então, 12,5 igual a zero. E aí, a gente encontra o mesmo resultado que encontramos aqui, ó, que é 3,21 kN, ok? É uma forma alternativa, aí fica a critério de cada um. Avaliando então o nó G, dando sequência, né, que falta nós encontrarmos a FGC, que foi pedido no enunciado, nós temos então o nó G, a força FGC, nós temos a força GF e nós temos a força GH. Então, são três forças, nós já temos a força GF, né? Ela tá assim, é a mesma FFG, nós sabemos que ela faz um ângulo beta já calculado. E é simétrico em relação a FGH, ok? Ou seja, FGH também faz um ângulo beta aqui. Daí, nós podemos, então, calcular através do nó, então, pelo método dos nós, né? Nós temos somatório de forças em x igual a zero. Isso implica que FGH é igual a FGF. Nem precisa de calcular, nós já vimos nas simplificações, né? São as únicas componentes que vão ter em x, então automaticamente uma tem que ser igual à outra. E no somatório de forças em y, nós temos o quê? Nós temos a FGC mais FGF seno de beta mais FGH seno de beta igual a zero.
Logo, FGC, que a gente está procurando, né? É igual a menos 2F GH e GF, né? Tanto faz, elas são iguais, nós determinamos aqui. Então, F GF, porque nós já sabemos quanto vale, seno de beta. Quanto que vale FGF? 9,15. Quanto que vale beta? 21,8. Então, FGC vai valer menos 6,8 kN. Ok? Sinal negativo indica tração. Automaticamente, nossas respostas são FCD 11,25 kN, compressão, deu negativo. FCF 3,21 kN, deu tração, positivo. E FCG deu 6,8 kN, compressão. Desculpa, eu falei 3,21, mas é 9,15, né? Ó, desculpa, não. FCF, deixa eu só confirmar, 3,21, tá aqui em cima. Isso mesmo, certinho. 3,21 kN tração. Assim, nós temos as respostas, né, solicitadas no nosso enunciado e vimos como aplicamos tanto o método das seções quanto o método dos nós.